Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi e vocês se inscreveram e nós chegamos aos 1.700 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a história dos Érulos, esse povo germânico que veio da Escandinávia e que acabou fundando o seu próprio reino na Itália depois que o Odoacro derrubou o último imperador romano, o Rômulo Augusto. E eles estiveram envolvidos em batalhas com muita gente ao lado e contra os romanos. Teve os hunos, os godos, os bizantinos, enfim, vamos saber sobre todos esses detalhes neste vídeo de hoje. Mas antes de eu contar essa história para vocês, não esqueça de dar um tapote nesse like que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Compartilha com a galera que ajuda mais ainda. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias civilizações e vocês podem encontrar aí na videoteca do Zelota, assim como as sagas que eu trago aqui, como a saga romana e bizantina com a história de todos os imperadores e usurpadores. E esse é um vídeo especial que eu trago a cada meta de inscrito batida, e a nossa próxima meta agora é de 2.200 inscritos junto com vocês, hein? E claro, vocês também podem saber das novidades do canal, participar das enquetes me seguindo no Instagram @zelota, onde eu também publico o vídeo curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do canal lá no IGTV. Vídeos aqui com todas as quartas às 20 horas e nos sábados com as sagas às 17 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação. Então vamos lá para a história dos Érulos. Os Érulos, como mencionei agora no iniciozinho do vídeo, eles tinham origem do norte da Europa e eles eram da Escandinávia e precisamente habitavam as ilhas da Dinamarca. Bom, segundo o historiador bizantino Jordanes, vamos falar bastante sobre Jordanes nesse vídeo também, ele comentou nessa sua obra chamada Gética, do século VI. Para quem acompanha a saga bizantina, ouviu falar bastante dele. Ele foi um historiador bastante ativo, principalmente na época do reinado do Justiniano. E aí o Jordanes ele falou que a respeito dos Érulos, que eles haviam sido expulsos da Dinamarca pelos dinamarqueses das ilhas da Dinamarca e acabaram migrando para a Germânia, onde eles ficaram no Danúbio, na região do Médio Danúbio. E ali eles foram encontrados pelos romanos por volta do século III. Bom, os Érulos, apesar de serem associados aos godos, eles não tinham uma origem gótica. Como mencionei lá no vídeo dos godos, existem várias versões, acreditava-se que os godos eram vários povos reunidos, porque de fato houveram batalhas em que os godos fizeram uma aliança com outros povos bárbaros para enfrentar os romanos. Eles não tinham essa origem gótica, como já chegou a ser especulado por alguns historiadores. Eles eram realmente da Escandinávia, do norte da Europa, como muitos outros povos germânicos que vieram de lá, né? Desceram do norte da Europa até a Germânia. Bom, eles eram da Germânia Ocidental e esse era o idioma que eles falavam, esse tipo de germânico. Bom, após uma união com os godos e outros povos que eram chamados de citas, não necessariamente os citas que eu já trouxe aqui para o canal, aquele povo da estepe do Irã, mas era uma forma como os historiadores bizantinos chamavam povos estrangeiros de citas, principalmente os povos que vinham do Oriente. E aí eles acabaram chegando nos Balcãs e por lá eles acabaram se tornando a maior potência da região. Bom, acredita-se que os Érulos, assim como os godos e os rúgios, eles migraram para o Mar Negro e acabaram substituindo os sármatas que dominaram aquela região no século I a.C. E aí essa união desses povos acabou fazendo um grande estrago no Império Romano e estávamos ali no século III, uma tremenda de uma crise, né, quando o Império Romano já está na sua decadência, descendo a rampa, e foi quando esse pessoal resolveu atacar.
E aí aconteceram algumas conquistas em algumas cidades gregas que pertenciam ao Império Romano, e eles saíram indo pelo Mar Negro e foram conquistando o que eles encontraram pela frente naquele período de 267, 268 e 269 e 270. Essas invasões seguiram pelo Mar Negro, indo até a Grécia, chegando na Ásia Menor. Bom, elas se iniciaram nessas invasões durante o reinado do Galiano em 260 e seguiram até 269 no reinado de Cláudio II, que é conhecido também como Cláudio o Gótico, porque ele conseguiu derrotar essa coalizão dos godos com os Érulos. Inclusive eu mencionei essa história quando eu falei sobre o reinado da Palmíria, que ele estava com essa situação resolvendo para depois daí ele resolver ali a história com a Zenóbia, né, que estava lá com a sua revolução na Palmíria. E aí os Érulos, eles haviam também tentado invadir a Gália, mas foram derrotados pelo Maximiano. Para quem não se recorda lá da saga romana, ele foi o co-imperador ao lado do Diocleciano, que depois houve aquela divisão do Império Romano em 4 partes, formando a Tetrarquia. E aí, mas você pergunta, mas 268 os caras não estavam lá nos Balcãs? Enfim, uma parte tinha ficado no Danúbio, que ficou e atacou a Gália. A outra parte seguiu com os godos para o lado do Oriente da Europa. Bom, e aí, nesse mesmo ano de 268, após essa derrota, os romanos estavam precisando ali de um efetivo militar maior, né? Como eu já mencionei, o Império Romano estava em crise, estava tendo dificuldades para encontrar romanos genuínos para formar o exército. Muitos acabaram sucumbindo diante das próprias batalhas ou pragas que aconteceram, que foram diversas na história do Império Romano. E aí eles contratavam esses bárbaros como mercenários. Então chegou a ser formado até um regimento, que era um regimento dos Érulos, e um outro regimento que foi formado pelos Batavos. Inclusive esses regimentos participaram de várias batalhas, como uma que aconteceu em 366 contra os Alamanos, nas margens do rio Reno, que eu também já falei sobre eles aqui no canal. E na época esse regimento foi liderado por um general que era na verdade um grande mercenário chamado de Carietão. E esse cara, ele era um mercenário sálio, que era um subgrupo dos francos. Inclusive ele veio a falecer durante essa batalha. Bom, os Érulos participaram posteriormente de batalhas contra os Pictos e também contra os Escotos, esses povos que habitavam a região da Bretanha. E aí, depois dessas batalhas, eles foram enviados para a região da Pártia, lá no Oriente, que pertencia ao antigo Império Parta. No século IV, os Érulos acabaram sendo conquistados pelo rei Hermenerico, que foi o último rei dos godos unificados. Depois dessa época, houve aquela divisão entre godos, né, que se tornaram os visigodos e os ostrogodos. E aí os Érulos tinham um rei que se chamava Alarico, que pode ter se servido como inspiração desse seu nome Alarico para ser dado ao futuro rei dos visigodos, Alarico. Esse causou um estrago tremendo também no Império Romano, mais no futuro. Bom, por volta do século V, eles foram vistos ao lado do rei visigodo Eurico na Espanha. Em 476, eles já faziam parte ali da corte dos visigodos. Eles também são mencionados em uma aliança que foi feita entre os romanos e os visigodos para enfrentar os suevos. E aí, naquela época, né, como eles estavam acompanhando os visigodos, para onde os visigodos iam, eles também iam junto. E aí era comum fazer esse esquema desses povos que atuavam como mercenários no exército romano, de estarem lutando ao lado dos romanos, depois atuarem como piratas e saquearem navios, depois retornarem para novamente lutar como um exército de mercenários dos romanos. Então, como eles eram mercenários, o que interessava era o dinheiro, então era o que valia naquele momento.
E aí, essa fase, inclusive, ela é comentada pelo poeta grego Sidônio Apolinário, que é um personagem que eu já mencionei na saga romana e creio que também na saga bizantina. Bom, por volta de 450, eles foram conquistados pelo Império Huno, do famoso Átila, o flagelo de Deus. E assim como os Érulos, Átila também havia conquistado outros povos, como os Gépidas, os Rúgios, os Sármatas, Alanos, entre uma outra lista enorme aí de povos que viviam no Oriente. Então o cara chegou primeiro conquistando o lado oriental do Império Romano e depois ele veio chegando até o Ocidente. Bom, então os Érulos estiveram neste exército de Átila, que juntou aí diversos outros povos, na Batalha dos Campos da Catalunha, que na época estávamos no reinado do Valentiniano III, já que é descrito que havia uma união entre o general romano Flávio Aécio, chamado de o último grande romano, com o rei dos visigodos, o Teodorico I. Eles se uniram para evitar esses avanços de Átila. Possivelmente Átila teria conquistado Roma e conquistado a Germânia, enfim, muitas coisas. Praticamente todo o Império Romano teria sido conquistado pelo Átila se não tivesse havido essa aliança. E aí, com o fim da vida do Átila, os filhos dele assumiram o seu império, mas não tinham aquela mesma poder, aquele potencial, aquela sede de sangue que o Átila tinha. Enfim, acabaram não indo muito bem e foram derrotados na Batalha de Nedal para os Gépidas e os Ostrogodos. E aí os Érulos, que estavam ali do lado dos vencedores, no caso ao lado dos Gépidas, eles foram para o lado ocidental do Império Romano, onde lá eles finalmente fundaram o seu reino, que foi fundado ali no Médio Danúbio, onde praticamente tudo começou para eles. Esse reino ele se situava nas atuais cidades de Viena e de Bratislava, que fica na Eslováquia. E aí esse reino foi formado por uma população que era bem mista, né? Tinha aqueles hunos que restaram da época do Império de Átila, assim também como os suevos e também alanos. Você veja como eram as coisas, o pessoal brigava, depois estava todo mundo junto de novo. Mas enfim, era um reino que era considerado de médio porte, assim como era o reino dos Rúgios. E não era tão poderoso militarmente como os reinos de origem gótica, ou o reino dos Lombardos e dos Gépidas, que foram reinos bem mais longos, tiveram uma longevidade maior. Bom, ele foi fundada aí também aquela famosa aliança dos povos do Danúbio para atacar a Itália, aproveitar que o Império Romano estava em frangalhos, e foi quando surgiu o Odoacro, que não se sabe exatamente qual é a sua verdadeira origem. Existem muitas especulações, inclusive uma que liga ele aos góticos ou aos próprios Érulos, né, como é descrito, ou como eu falei na saga romana, que ele era um rei que liderava os Érulos. Na verdade ele governava todos aqueles povos que ele liderou, né? E aí quando ele consegue destronar com muita facilidade o último imperador romano, que foi o Rômulo Augusto, em 476, e ali ele se torna o novo rei da Itália. Mas é claro que ele não seria um rei que estaria à vontade. Ele, na verdade, se torna um rei cliente do imperador bizantino, como o primeiro imperador bizantino de fato, que foi o Zenão I. Para quem assistiu a saga bizantina, está acompanhando, na verdade, a saga bizantina está em andamento. Inclusive, se você for na playlist da saga bizantina, o primeiro imperador que vocês vão encontrar será o Zenão I. Ele assumiu quando ainda havia o Império Romano, então em 476, quando houve a queda do Império Romano do Ocidente, ele era o imperador do Império Romano do Oriente, que se tornou ali o Império Bizantino. Mas enfim, são pessoas que cada um tem uma interpretação, a minha é essa. E aí aconteceu que os Érulos acabaram fazendo parte desses vários reinos que foram formados na Itália,
sobre ali a liderança do rei Odoacro, mas que se mantinha ali como um rei cliente do Zenão I, o imperador bizantino. E aí aconteceu que os rúgios resolveram se voltar contra o Odoacro e acabaram sendo derrotados por ele em 488. E aí os érulos acabaram ficando com essa parte do território que pertencia aos rúgios e formaram ali o seu reino na Itália. Mas esse período na Itália acabou não sendo muito feliz para os érulos. O reinado do Odoacro acabou não sendo muito longo. Quem acompanha a saga bizantina deve se recordar agora desse momento, que foi quando o Zenão resolveu tirar o Odoacro do poder, apoiando o rei Teodorico o Grande, o rei dos Ostrogodos, que entrou em guerra contra o Odoacro. E enfim, entraram numa batalha que durou alguns dias, e aí resolveram fazer um acordo de paz e celebraram essa paz em um banquete, naquele famigerado banquete em que o Teodorico acabou dando um fim no Odoacro naquele banquete lá. E acabou ele assumindo ali o reinado da Itália. E por volta de 500, os érulos, que na época eram reinados por um rei chamado Rudolf, nome bem alemão, eles fizeram ali as pazes com o Teodorico. Na verdade, eles não tinham muita opção, ou faziam essa aliança com ele ou caíam fora da Itália. E aí ele tinha, no caso o Teodorico, o desejo de fazer uma aliança da Europa Ocidental, mas acabou sendo atrapalhado pelos francos merovingios e também pelos próprios bizantinos, que enxergaram que essa jogada de Zenon acabou não sendo muito inteligente, porque o Odoacro estava até sendo fiel aos bizantinos, mas o Teodorico ele era um cara muito mais ambicioso. E aí aconteceu a chegada de um novo povo bárbaro que vai atrapalhar a vida dos érulos, não só dos érulos, mas com todo mundo que estava na Itália, que foram os lombardos. Os érulos eles mantinham ainda o seu reino, que ficava no Danúbio, e por um momento eles conseguiram ainda conter esse avanço dos lombardos. Porém, não durou muito tempo após a queda do rei Rudolf, que foi entre 494 e 508, não se especifica exatamente a data, que foi quando os érulos acabam perdendo o seu território no Danúbio para os lombardos, que depois vão sair avançando para a Itália. E o que aconteceu com os érulos é que uma parte deles se juntou aos gépidas, que, como já mencionei, era um reino de maior porte, né, e teve mais longevidade. Outra parte acabou se incorporando ao exército do Teodorico e uma outra aos próprios lombardos, que continuavam avançando pela Itália. Bom, os érulos vão ser vistos mais à frente, no futuro, ao lado dos gépidas, durante o reinado do imperador bizantino Justiniano o Grande, em algumas batalhas servindo como mercenários nas guerras bizantinas sassânidas, que foram essas guerras contra os sassânidas que duraram muito tempo ali na época do início do Império Bizantino. E com relação a outras questões aqui, como religião. Bom, a religião deles era uma religião politeísta e bem em cima daquela questão dos povos nórdicos, né? A adoração aos deuses do panteão viking, né, como a gente conhece, como principalmente o deus Odin, e dizem que eles faziam sacrifícios humanos. Bom, esses relatos vão ser feitos pelo Procópio, eu vou falar um pouco mais dele aqui. Bom, durante o reinado do Justiniano, eles haviam se convertido ao cristianismo, porém ao cristianismo ariano, não o cristianismo da Calcedônia como o Justiniano queria. Inclusive ele até tentou fazer essa mudança dessa conversão para o cristianismo da Calcedônia, que era considerado o mais correto, que foi o que foi definido ali bem antes, na época ainda do Constantino. Com relação à sociedade, é pouca coisa que é relatada, e o problema é que é relatado por Procópio, que aparentemente ele odiava os érulos. Existia uma história, e eu vou contar inclusive no curta com o Zelota essas razões.
Agora, o Procópio era um historiador que tinha relatos bem duvidosos. Para quem acompanhou a saga bizantina, viu o que ele falava lá do Justino I, que era analfabeto, a esposa do Justiniano, a Teodora, que teve um passado de mulher de vida fácil. Enfim, eram os relatos dele quando ele escreveu na História Secreta. Então, quem acompanha a saga bizantina conhece essa história aí. E quem não acompanha, eu convido a assistir lá, que tá muito legal essa história. E aí é o seguinte, ele dizia que os Érulos, eles, como eles viajavam, faziam essas suas migrações em diversas batalhas, eles ou deixavam os idosos e doentes para trás, ou os queimavam vivos em piras. E também que as mulheres, as esposas dos soldados que sucumbiam em campo de batalha, elas cometiam suicídio se enforcando. E ele falava outra coisa também, que os Érulos eles praticavam a homossexualidade ou a bestialidade. Bom, quem quiser saber o que é bestialidade, quiser saber mais aprofundadamente, dá uma pesquisada no dicionário, mas não sei porque o YouTube é cheio dos praqueiços, tem coisas que eu não posso falar aqui, mas entendam como a fazer aquilo com animais, enfim, para ficar mais fácil. Bom, com relação às suas posturas em campo de batalha, como eles eram. Bom, eles eram o ponto forte, né, do exército dos Érulos era a sua infantaria, que era leve e rápida. Eles não utilizavam armaduras. Eles usavam apenas uma jaqueta grossa e também os escudos. E era comparado aos berserkers da era viking, que, como o Procópio descreveu, ao ver os Érulos em ação lutando contra os persas, mas entendam já como sassânidas naquela época. Outra coisa é com relação à cultura funerária, que eles faziam sepultamentos, né, e foram encontrados túmulos Érulos do século VI no Danúbio, que eram muito semelhantes a túmulos que foram encontrados no sul da Suécia, o que dá a entender que existia algum tipo de relação comercial com os povos que viviam por lá. Outra coisa que Jordanes fala com relação ao porte físico, que diziam que os Érulos eles eram mais altos do que os outros povos germânicos e que eles tinham olhos azuis acinzentados. E outra coisa que é curiosa, bom, essa informação eu busquei para ver se era fato mesmo ou era verídico ou não era, enfim, que os Érulos eles haviam criado as runas, as famosas runas, a escrita utilizada pelos vikings, que é utilizada ali como adivinhações e enfim, etc. Essas famosas runas vieram do norte da Europa, trazidas ali pelos Érulos e que eles podem ter criado as runas. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido essa história. Estarei retornando agora amanhã na quinta-feira com Curta com Zelota e eu vou falar porque é que os Jordanes odiava os Érulos. E também tem outra coisa importante que é a nossa enquete na sexta-feira para o especial de 1750 inscritos. E estarei na sexta-feira colocando aqui no canal na aba Comunidade. E no sábado retornaremos com a saga bizantina e nós vamos ver como foi a regência da Zoe Carbonopsina e muita gente que brigou pelo trono. Até o rei Simeão I da Bulgária iria uma parte do império para ele. Vamos saber esses detalhes neste vídeo de sábado. Então, obrigado, agradeço a vocês que ficaram até o final. A gente se vê agora no próximo sábado ou amanhã lá no IGTV. Inclusive, se você for assinante do Acampamento Zelota, você pode assistir agora esse vídeo. Saindo daqui, você já pode ir para lá assistir. Um abraço, Zelota. Até sábado. Falou, pessoal.